E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Gomes na área, professor de Geografia, e hoje a gente vai entender um dos acontecimentos mais importantes da história. Estou falando da primeira Revolução Industrial. Você já parou para pensar como o mundo saiu de um trabalho totalmente manual para uma produção em massa com máquinas? Então, é isso que nós vamos compreendermos hoje. Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha e vamos à aula. Bem, vamos ao conteúdo, pessoal. A primeira Revolução Industrial ela começou na Inglaterra no século XVIII, em meados de 1750. A primeira Revolução Industrial ela marca uma mudança na forma de produção. Antes, a produção era manual, ou seja, de forma artesanal. Havia pequenas oficinas, as chamadas manufaturas. Mas, com a primeira Revolução Industrial, houve o surgimento da maquinofatura, ou seja, máquinas produzindo em uma maior escala. E o que isso significa? Significa um menor custo e uma maior produtividade. Bem, dando sequência, você pode estar se perguntando: Eduardo, mas o porquê a primeira Revolução Industrial começou na Inglaterra e não em outro país? Bem, eu elenquei aqui três principais motivos do porquê a primeira Revolução Industrial começou na Inglaterra. Bem, o primeiro era porque a Inglaterra tinha muita matéria-prima, a principal matéria-prima da época, que era o carvão mineral, que era uma fonte de energia da época. Principal fonte de energia, o carvão mineral. E a Inglaterra tinha muita reserva dessa matéria-prima. Vale ressaltar também que a Inglaterra tinha muito ferro e muita lã. Outro ponto importante é que a Inglaterra tinha muito capital, ou seja, tinha muito dinheiro para investir nas indústrias. Dinheiro esse que era da exploração do ouro nas colônias, ou seja, ao longo dos séculos a Inglaterra acumulou muita riqueza, acumulou muito capital para investir nas indústrias, na Revolução Industrial. Outro ponto era que tinha muita mão de obra disponível nessa época. Mão de obra disponível e barata. Eu vou dar mais ênfase um pouco mais para frente sobre esse ponto da mão de obra. Então a Inglaterra tinha muita matéria-prima, tinha muito dinheiro, muito capital e tinha mão de obra disponível para trabalhar nas fábricas. Então era o cenário perfeito para a Revolução Industrial começar na Inglaterra. Bem, e quais foram as principais invenções da primeira Revolução Industrial? Bem, a principal invenção da primeira Revolução Industrial foi a máquina a vapor. Outras importantes invenções da época, o navio a vapor. Um exemplo de navio a vapor que vocês conhecem é o Titanic do filme. Também tivemos a invenção da locomotiva, que é um trem a vapor. Outra importante invenção, a máquina de tear mecânico. Antigamente, as nossas roupas eram feitas à mão. E com a invenção do tear mecânico, passa-se a ter uma máquina, uma produção em larga escala de tecidos, que é a máquina de tear mecânico. Vale ressaltar agora o contexto social dessa época. Você lembra que eu mencionei sobre a mão de obra disponível e barata. Isso se deu porque a Inglaterra, na época, tinha a política de cercamentos, ou seja, trabalhadores rurais, trabalhadores do campo que usavam a terra coletivamente, eles foram expulsos, expropriados do campo e passaram a migrar para as cidades. Ou seja, houve o êxodo rural. Como você já sabe, o êxodo rural é a saída das pessoas
do campo em direção às cidades. Então as cidades, algumas, acabaram crescendo desordenadamente, de forma desorganizada, devido à grande migração dessas pessoas do campo. Outro ponto importante é que, com essa migração das pessoas do campo para a cidade, agora havia o assalariamento. As pessoas passaram a vender sua força de trabalho em troca de salário, ou seja, o patrão e o funcionário. Então, agora passava-se a ter uma divisão de classes, a burguesia e o proletariado. Hoje em dia, como vocês conhecem, o patrão e o funcionário. O patrão é donos dos meios de produção, donos da fábrica, e o funcionário trabalhador destas fábricas. E as condições de trabalho? Eram bem precárias. Não pense você que essas indústrias eram limpinhas, eram organizadas, era um lugar bem insalubre. Salários baixíssimos, jornadas de trabalhos exaustivas, passando de 12 horas, chegando até 16 horas por dia a jornada de trabalho. Havia trabalho infantil, crianças trabalhando dentro dessas fábricas, mulheres grávidas também trabalhavam dentro das fábricas, chegando até mesmo a dar à luz aos seus bebês dentro dessas fábricas. Então, fazendo um apanhado geral, um resumo bem breve e objetivo desta aula, a gente pôde compreender que a primeira Revolução Industrial começou no século XVIII, na Inglaterra, com a principal invenção, a máquina a vapor, movida pela principal fonte de energia da época, matéria-prima, o carvão mineral. Então, a primeira Revolução Industrial marca a mudança na forma de produção, que era manual, e passa-se pela substituição das máquinas. E bem, pessoal, se você gostou desses conteúdos, já curte, compartilhe, deixe sua contribuição aqui nos comentários. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.